galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. A Casa dos Pesadelos, de Marcos de Brito. Alguns traumas são difíceis de superar. Outros seria melhor esquecer. Pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Heródoto. 1. Fazia silêncio dentro do veículo que atravessava uma rodovia vicinal do interior após longas horas de estrada. Eram poucas as avarias no asfalto, marcado apenas por pequenas rachaduras. Porém, o carro sacolejava como se estivesse passando as rodas em uma trilha esburacada de terra. Ao volante, Laura não deixou de reparar no filho mais velho, que, ansioso a seu lado, balançava uma das pernas freneticamente. O adolescente, de roupas largas e cabelos desgrenhados, buscava a fuga para suas aflições na música alta que tocava em seus fones de ouvido, encarando a paisagem bucólica pela janela sem enxergar nada além do que o perturbava em pensamento. Filho! Laura se dirigiu a ele com carinho, mas não foi atendida. Tiago! Empostou mais a voz. O rapaz prontamente se virou para a mãe, incomodado por ter sido arrancado de seu devaneio, e afastou o aparelho das orelhas para escutá-la. Quer parar para tomar uma água com açúcar? Tiago não entendeu a indireta. Buscou algum tipo de cumplicidade no olhar do irmão mais novo sentado no banco de trás. Mas Bruno também não parecia estar a par das intenções da mãe. Por quê? Limitou-se a ser direto. Sem desviar os olhos da estrada, Laura procurou pelo caçula no retrovisor. Tudo bem aí atrás, Bruninho? O carro tá tremendo, respondeu. Bastou ela sorrir para o filho mais velho entender que era da sua perna inquieta que estavam comentando. A contragosto, Tiago parou de sacudi-la e não deu margens a novas conversas, voltando a encarar a janela nitidamente apreensivo com a viagem. O jovem nem sempre foi de poucas palavras. No entanto, desde a última vez que percorreram aquela mesma estrada, quase uma década atrás, seu comportamento arredio soterrara qualquer resquício de talento social. Gostaria de afastar as divagações sobre um passado confuso cuja lembrança o torturava, mas via-se indo em direção ao epicentro da tormenta. Laura, sempre comedida na abordagem com o filho, sabia que o silêncio desconfortável no automóvel era sinal de que ele talvez não estivesse pronto para voltar, mesmo após tantos anos. Contudo, em algum momento, seu mais velho teria de enfrentar os medos antigos para se tornar um adulto confiante e preparado para os outros problemas com que a vida ainda haveria de brindá-lo. Eu acho que vai ser bom, filho. Aproveitou para tentar oferecer uma solução hipotética ao assunto que o angustiava. Mas se for muito difícil passar a noite na Vocélia, a gente arruma uma pousada. Não sou mais criança! Apesar da rispidez no rebate, sua tentativa de encerrar o assunto não foi o suficiente para fazer a mãe desistir de falar. Tenta ver pelo lado prático. Essa visita pode ser uma oportunidade para você esclarecer o motivo de ter ficado com esse medo todo da casa. Sugeriu esperançosa de que algumas palavras sensatas pudessem atrair a disposição do adolescente. Antes de Tiago contestar, Bruno se intrometeu na conversa. O que tem na casa da vovó? Não tem nada. Laura fez questão de inibir de imediato qualquer interpretação mirabolante vinda da cabeça do mais novo. Acontece que o seu irmão começou com umas histórias quando tinha sua idade e não teve Cristo que as tirasse da cabeça dele. Do quê? Para evitar uma resposta da mãe, o adolescente a censurou com o olhar, sugerindo que aquele não era um assunto a ser tratado com um menino de 6 anos. Coisa boba que criança gosta de inventar, filho. Limitou-se a dar uma resposta evasiva respeitando a vontade do mais velho. Mas sempre que eu falava de visitar a casa da sua avó, o Tiago se trancava no quarto e fazia uma birra absurda.
Só melhorou depois que uma tia começou a conversar toda semana com seu irmão para tentar entender direito por que ele tinha criado essa história. Que tia? Minha psicóloga, Bruno. Tiago atravessou. A mãe tá falando que eu tenho problema na cabeça. Eu não disse isso. Laura se irritou com as palavras colocadas em sua boca. Só estou explicando pro seu irmão a razão de ele nem se lembrar direito da avó. Depois de 10 anos, essa foi a primeira vez que você não criou caso para vir pra cá. Se foi a terapia que te convenceu, que bom! Mostra que você tá progredindo. O comentário foi indelicado, e ela se deu conta da grosseria assim que escapou dos seus lábios. Conhecia o filho bem o suficiente para saber que aquelas palavras impensadas, embora não tivesse a intenção de magoá-lo, bastariam para fazê-la perder o pouco da atenção conquistada. No rosto do rapaz estampava-se uma apatia enganadora. O único sentimento decifrável era sua vontade de pôr um fim à conversa. Explica agora por que o Bruno tem o pulmão estragado. Tiago provocou antes de escapar de volta aos seus fones de ouvido. Eu tenho pulmão estragado? Assustou-se o pobre garoto. Não, Bruno, você não tem o pulmão estragado. Já te falei que é só asma. Seu irmão vem com besteira quando ele quer fugir de assunto que ele não gosta de discutir. Era fato que, apesar de o menino levar uma vida normal, cuidados eram necessários para que suas crises não fossem tão severas. Bruno tinha predisposição genética para a doença, e esse era o fator mais preocupante. Portanto, era imprescindível que ele tivesse sempre à mão uma bombinha para o medicamento preventivo diário e outra com broncodilatadores para os ataques noturnos. Seus pulmões chiavam com frequência, e Laura jamais correria o risco de ver mais alguém de sua família adoecer gravemente por complicações respiratórias. Ainda que Tiago ansiasse por algum contratempo que o impedisse de chegar ao destino, o restante do trajeto foi mais rápido do que o esperado. Quando o carro estacionou na pacata rua onde ficava o antigo casarão de sua avó, o sol ainda brilhava, clareando a fachada do endereço para lhe reapresentar o palco de seus medos mais profundos. O primeiro a sair em disparada logo com a parada do veículo foi Bruno, exausto pelas horas sem poder esticar as pernas. Ele correu em direção à porta, sob a advertência de Laura para tomar cuidado enquanto abria o porta-malas para buscar as bagagens. Receoso em abandonar o automóvel, Tiago encarava a casa pela janela, nitidamente incomodado por estar em frente à construção que tanto o assombrava. Se tivesse a opção, jamais retornaria. Porém, não queria atravessar toda a adolescência com o horror de algo que sua terapia o fizera questionar se de fato era real. Para ter uma vida adulta livre de temores ingênuos, ele reconhecia a necessidade de ter que rejeitar sua covardia. Precisava certificar-se de que o que vira quando criança era apenas fruto da sua imaginação. Sem pressa, o jovem alcançou a maçaneta e pôs-se de pé ao lado do carro, repudiando a nostalgia desagradável que a imponente casa dos pesadelos lhe trazia ao relembrar a última vez entre suas paredes. 2. Pouco mais de 10 anos antes, entre os muros do casarão centenário, Tiago, ainda menino, corria alegremente pelo piso revestido em madeira escura do corredor da entrada para cair nos braços aconchegantes de sua avó Célia. Saudade do meu netinho! Ela o recebeu com um abraço caloroso. Não vai derrubar a vovó, Tiago! A mãe o advertiu cruzando a porta com as malas. Célia passara dos 65 anos e as complicações da idade vieram cedo, obrigando-a a andar sempre acompanhada de uma bengala, já de ponteira desgastada pelo longo tempo de uso. Deixa, Laura! Vai guardar as sacolas lá em cima. Dispensou a filha para poder aproveitar um momento com o neto, observando-o com a alegria de uma avó amorosa. Olha só como está um menino moço! Eu tenho 6! Mostrou-lhe a idade com os dedos, vaidoso por saber contar. 6? Ah, não pode! Ela brincou. Tudo isso já?
O garoto acenou positivamente com a cabeça, orgulhoso dos vastos anos de experiência de vida que carregava sobre as pequenas pernas. Então não pode mais dormir com a mamãe. Ou vai querer que a vovó monte o seu berço de bebê? Ele cerrou as sobrancelhas em um aborrecimento infantil encantador, fazendo Célia abrir um novo sorriso. Corre lá pra cima que eu deixei arrumado um quarto todinho só pra você. Não foi preciso repetir. Tiago correu para o outro andar, fazendo ranger a madeira da escada velha com suas pisadas. E foi em direção a uma porta no lado oposto aos degraus do largo corredor onde ficavam os dormitórios. Tentou abri-la, mas parecia estar trancada. Filho, Lauro chamou apontando com a cabeça para o cômodo certo. Aqui. Ao cruzar a entrada de onde dormiria, o menino se prontificou a testar a resistência do colchão com pulos vigorosos. Desce! Mandou a mãe depositando a mala em um dos cantos. Deixa a Célia te pegar pulando na cama para você ver. O tom da ameaça foi suficiente para fazê-lo sentar comportado, embora para ele aquilo não soasse como algo que sua avó carinhosa faria. O quarto dela é aqui do lado, hein? Continuou. Não parece, mas a vovó Célia é brava. Se fizer muita bagunça, ela vai vir aqui te dar uma bela bronca. Então se comporta. Beijou-lhe a testa e saiu para desfazer a própria mala no aposento onde sempre ficava acomodada. Sozinho no quarto que seria todo seu durante o feriado, o pequeno resolveu atender sua inata curiosidade infantil. Não satisfeito em apenas observar os adornos de carpintaria dos móveis antigos de madeira escura, vasculhou as gavetas sem saber o que procurava e arrancou as lascas de tinta velha descascando na parede. Ao lado da cama, a claridade entrando pela única janela do dormitório quadrado convidou-o a conhecer a vista. O cenário campestre fez o menino apreciar a calma do interior, tão diferente da agitação da metrópole onde vivia. Para receber o ar que balançava suavemente as árvores no terreno vizinho, Tiago resolveu abrir a vidraça. Usou toda a sua força para erguer a guilhotina, mas ela parecia colada. Determinado, o garoto pôs as duas mãos para tentar separá-la da guarnição com mais alento. Estava concentrado em sua meta impossível quando viu pelo reflexo do vidro a avó chegar sob a ombreira da porta. Influenciado pelo alerta da mãe sobre o possível castigo, ele se afastou de imediato para não ser pego fazendo arte. Essa janela está travada, Célia informou com um sorriso. Você não vai conseguir que entre vento por aí, mas pelo menos terá uma boa vista de tudo. Percebendo a apreensão do neto, ela entrou no aposento devagar com sua bengala e sentou-se no leito, convidando-o a fazer o mesmo. Vem aqui para eu olhar para você. Bateu gentilmente no colchão e o menino se aconchegou ao seu lado. Radiante, a idosa não continha a imensa alegria de finalmente tê-lo em sua casa. Como virou um meninão bonito! Está lembrando seu avô. Bagunçou-lhe os cabelos num carinho e sussurrou como se confidenciasse um segredo. Não vai acreditar no que a sua mãe fala da vovó, hein? Aqui você pode fazer de tudo. Não tem coisa melhor do que uma criança deixando esta casa velha de cabeça para baixo. O receio de Tiago foi amenizado quando ouviu que não era ela de fato quem não tolerava diabruras. Corre lá para a cozinha que eu assei um bolo bem gostoso para quando vocês chegassem. Célia se apoiou na bengala para erguer o corpo cansado e acompanhar o neto até o andar de baixo, mas o menino esfomeado já alcançava a escada. O garoto se apressou nos degraus, cruzando o corredor térreo em frente à porta do casarão para saborear com gosto a receita da avó.